Em 1739, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, nascia um menino que mudaria para sempre a história da fé no Brasil. Antônio Galvão de França, esse era seu nome completo, chegava ao mundo em uma família de tradição e fé. Seu pai, Antônio Galvão de França, era capitão-mor, homem respeitado e de origem portuguesa. Sua mãe, Isabel Leite de Barros, trazia nas veias o sangue dos bandeirantes. Era bisneta nada menos que de Fernão Dias Pais, o caçador de esmeraldas. Uma família com história, com raízes profundas na formação do Brasil. Mas ninguém naquela casa, por mais fé que tivesse, poderia imaginar o que Deus estava preparando. Aquele bebê que chorava nos braços da mãe se tornaria o primeiro santo nascido em solo brasileiro. Isso mesmo que você está ouvindo, o primeiro. Séculos depois, em 2007, seria canonizado pelo Papa Bento XVI em um evento histórico. A primeira canonização realizada fora do Vaticano. E tem mais. Hoje ele é o patrono da construção civil e dos engenheiros civis do Brasil, reconhecido oficialmente pela Igreja e até por lei federal. Quem vê um bebê recém-nascido não imagina que aquela criancinha vai construir um dos mosteiros mais importantes da América Latina, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A vida desse menino estava destinada a algo extraordinário, a um propósito que atravessaria séculos. A família Galvão vivia em uma casa onde a fé não era apenas palavras, era o alicerce de tudo. Isabel, sua mãe, tinha uma devoção profunda a Santana, a avó de Jesus, e foi justamente essa devoção que moldou a vida espiritual do pequeno Antônio desde os primeiros anos. Ele crescia ouvindo histórias da Bíblia, vendo os pais rezarem, participando das tradições católicas que marcavam aquela época do Brasil colonial. Guaratinguetá era uma cidade de fé viva, onde a religião não ficava trancada dentro das igrejas. Ela estava nas casas, nas conversas, no jeito de viver. Desde criança, Antônio era diferente. Enquanto outras crianças só pensavam em brincadeiras, ele demonstrava uma seriedade incomum para a idade. Sua mãe notava como o filho parava tudo quando ouvia falar de Deus, como seus olhinhos brilhavam quando entravam na igreja. Aquele menino tinha algo especial, uma luz interior que chamava a atenção. A vocação religiosa começava a se desenhar bem cedo na vida dele, como uma semente plantada por Deus mesmo. A infância de Antônio foi marcada pela educação rígida, mas amorosa, típica das famílias católicas da época. Seu pai, homem de autoridade e respeito na região, fazia questão de ensinar ao filho os valores da honestidade, do trabalho e da fé. Sua mãe, por sua vez, transmitia a ternura, a devoção mariana e aquela espiritualidade profunda que marcaria toda a vida do menino. Era uma família que acreditava que os filhos eram presentes de Deus e que deviam ser criados para honrar esse presente. Conforme crescia, Antônio mostrava cada vez mais sinais de que seu caminho seria diferente. Ele não era rebelde, não dava trabalho, pelo contrário. Era aquele tipo de filho que todo pai sonha ter, obediente, dedicado, estudioso. Mas tinha algo mais. Uma paz interior que impressionava até os adultos. Um jeito de olhar para as coisas que parecia enxergar além do que os outros viam. As pessoas da cidade começavam a notar. Aquele menino dos Galvão tem algo especial. Aos poucos, a família percebia que Deus estava chamando aquele filho para algo maior. E quando Antônio tinha apenas 13 anos, chegou o momento decisivo. Seus pais, reconhecendo a vocação que brotava no coração do menino, tomaram uma decisão difícil, mas necessária: enviá-lo para o seminário de Belém, na Bahia, dirigido pelos jesuítas. Imagina a dor daquela mãe, Isabel, ao ver seu filho ainda tão jovem partir para tão longe. Naquela época, viajar da região de São Paulo até a Bahia era uma jornada longa, perigosa, de semanas, mas o amor verdadeiro às vezes precisa deixar ir para que o propósito divino se cumpra. E foi assim, com apenas 13 anos, que Antônio Galvão deixou Guaratinguetá rumo ao seu destino. Aquele menino carregava nos olhos a determinação de quem sabe, no fundo do coração, que está seguindo um chamado maior. A saudade da família ficaria,
mas a certeza da vocação religiosa era ainda mais forte. Sua formação estava apenas começando, mas a transformação pessoal que aconteceria nos próximos anos moldaria não apenas um homem, mas um santo que mudaria a história do Brasil. O seminário de Belém, dirigido pelos jesuítas, era conhecido como um dos melhores centros de formação religiosa do Brasil colonial. Ali, jovens de todo o país vinham buscar conhecimento e aprofundar sua fé católica. Quando Antônio chegou, com apenas 13 anos, encontrou um mundo completamente novo. A disciplina era rigorosa, os estudos eram intensos e a vida espiritual era levada muito a sério. Não era fácil para um menino tão jovem estar longe da família, mas Antônio tinha dentro de si uma força interior que o sustentava. Os primeiros meses foram de adaptação. Saudade apertava o coração, especialmente quando pensava na mãe, naquele abraço acolhedor, nas orações que faziam juntos. Mas aos poucos Antônio foi descobrindo que aquele era exatamente o lugar onde deveria estar. Os padres jesuítas logo perceberam que tinham diante deles um jovem especial. Ele não apenas aprendia rápido, ele absorvia os ensinamentos com uma profundidade rara. Enquanto outros estudantes decoravam as lições, Antônio as vivia. Durante anos, ele se dedicou aos estudos de filosofia, teologia, latim e ciências. Mas o que mais marcava sua formação era a vida de oração. Antônio passava horas em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Seus colegas comentavam entre si. Aquele rapaz tinha uma conexão especial com Deus. Tinha encontrado seu verdadeiro propósito de vida. E isso era visível para todos ao redor. Em 1760, com 21 anos, Antônio tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não queria apenas ser um padre diocesano. Sentia em seu coração o chamado para uma vida ainda mais radical de entrega. Queria seguir os passos de São Francisco de Assis, abraçar a pobreza, a simplicidade, a humildade total. Foi então que decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Mas para isso precisava ir até o convento de São Boaventura de Macacu, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A viagem até lá foi longa, mas Antônio ia com o coração em festa. Cada passo o aproximava do seu sonho. Quando finalmente chegou ao convento, algo dentro dele se aquietou. Era como se todas as peças da sua vida estivessem se encaixando no lugar certo. Ali, naquele lugar simples e silencioso, ele encontraria a paz que tanto buscava. O noviciado franciscano era um período de provação e discernimento. Um ano inteiro dedicado a aprender o que significava ser um frade menor. Menor mesmo, no sentido de se colocar abaixo de todos, de servir sem esperar nada em troca. Antônio mergulhou de cabeça nessa experiência. Levantava de madrugada para as orações, trabalhava nos serviços mais humildes da casa, estudava a regra de São Francisco como quem decora uma carta de amor. Os mestres do noviciado observavam aquele jovem com admiração. Não era comum ver alguém tão jovem, com tamanha maturidade espiritual. Antônio não reclamava das dificuldades, não questionava os superiores, não se comparava com os outros. Simplesmente vivia cada dia como um presente de Deus, uma oportunidade de crescer na santidade. Foi nesse período que Antônio escolheu seu novo nome religioso, Antônio de Santana Galvão. A escolha não foi por acaso. Era uma homenagem àquela devoção que sua mãe Isabel tinha plantado em seu coração desde criança. Santana, a avó de Jesus, a mãe de Maria, aquela que havia criado a Mãe de Deus com tanto amor e fé. Ao escolher esse nome, Antônio estava dizendo ao mundo: eu quero carregar em mim a fé da minha família, a devoção que aprendi em casa, as raízes que me fizeram quem sou. No dia 16 de abril de 1761, aconteceu um dos momentos mais importantes da vida de Frei Galvão. Era o dia da sua profissão solene, quando ele faria seus votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Imagina a emoção daquele momento. Diante do altar, com os irmãos franciscanos ao redor, Frei Galvão se prostrou no chão em sinal de total entrega. E ali, com a voz firme, mas o coração transbordando de emoção, ele fez seus votos. Não havia volta. Agora ele pertencia completamente a Deus. A conversão que havia começado na infância
que se aprofundou no seminário, agora se completava naquela consagração. Frei Galvão não era mais apenas Antônio, o menino de Guaratinguetá. Era um homem transformado pela graça divina, moldado pela oração, pronto para a missão que Deus tinha preparado para ele. E que missão seria essa? Ele ainda não sabia completamente, mas confiava. Tinha aprendido que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele cuida do resto. Depois de fazer seus votos perpétuos, Frei Galvão ainda precisava completar sua formação. O próximo passo era a ordenação sacerdotal, mas antes disso, viria um período de estudos intensos e preparação espiritual. Eram tempos de aprofundar ainda mais aquela vida de oração que já marcava seus dias. Frei Galvão acordava antes de todos para estar diante do Santíssimo, passava horas meditando nos mistérios da fé, jejuava com frequência. Aquela rotina poderia parecer pesada para muitos, mas para ele era fonte de paz interior. Em 11 de julho de 1762, finalmente chegou o grande dia. Frei Galvão foi ordenado sacerdote. Imagine a emoção de celebrar a primeira missa, de segurar pela primeira vez nas mãos a Eucaristia, de abençoar pela primeira vez o povo de Deus. Aquelas mãos que seus pais haviam segurado quando era criança, que haviam estudado pelos livros do seminário, que haviam trabalhado nos serviços humildes do convento, agora tinham o poder de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Era a realização de um sonho que tinha começado lá em Guaratinguetá, mas a vida religiosa, Frei Galvão logo aprenderia, não era só momentos de alegria e consolação espiritual. Vinha aí um período de provações que testariam sua fé e sua perseverança. Logo após a ordenação, ele foi enviado para trabalhar em diferentes conventos franciscanos. Foi capelão, foi pregador, foi confessor. Em cada lugar, encontrava desafios diferentes. Às vezes, era a incompreensão dos outros frades. Às vezes, era a dureza da vida material. Às vezes, era o próprio cansaço do corpo. Houve momentos em que Frei Galvão sentiu o peso da solidão. Mesmo estando cercado de irmãos franciscanos, às vezes a alma passa por desertos onde parece que nem Deus está perto. São aqueles momentos de escuridão interior que todos os santos experimentaram. Santa Teresa falava da noite escura da alma. São João da Cruz descrevia o deserto espiritual. Frei Galvão também passou por isso. Eram noites em que a oração parecia não chegar a lugar nenhum. Dias em que o serviço parecia não fazer diferença. Horas em que a saudade da família apertava o coração. Mas foi justamente nessas provações que Frei Galvão cresceu espiritualmente. Ele aprendeu que a fé verdadeira não depende de sentir consolação o tempo todo. Aprendeu que servir a Deus não é sobre emoções, mas sobre decisão firme de continuar mesmo quando tudo parece difícil. Essa força para superar adversidades vinha da oração constante, da confiança total em Deus, da lembrança de que tinha feito uma promessa, e ele não era homem de voltar atrás. Durante esses anos, Frei Galvão também enfrentou desafios no seu trabalho pastoral. O Brasil colonial era um lugar complexo, cheio de contrastes. Havia os ricos senhores de engenho e os escravizados que sofriam barbaridades. Havia a fé sincera de muitos e a hipocrisia de outros. Frei Galvão via tudo isso e seu coração doía. Como ajudar as pessoas a viverem a verdadeira mensagem do Evangelho? Como trazer esperança para quem sofria? Como ser luz em meio a tanta escuridão? Foi nesse contexto que começou a florescer nele um carisma especial, o dom da escuta e do conselho espiritual. As pessoas procuravam Frei Galvão para se confessar, mas saíam de lá com muito mais do que apenas a absolvição dos pecados. Saíam com palavras de sabedoria, com orientações práticas para suas vidas, com renovada esperança. Ele tinha aquele jeito de olhar nos olhos das pessoas e enxergar além do que elas diziam. Via as dores escondidas, os medos não confessados, os sonhos guardados. O tempo no deserto, por mais difícil que seja, sempre tem um propósito. Deus estava preparando Frei Galvão para algo maior. Estava polindo aquela alma como um ourives polia uma joia preciosa. Cada dificuldade superada era uma lição aprendida.
Cada noite escura atravessada era um passo a mais rumo à santidade. E Frei Galvão, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, confiava. Tinha fé de que Deus sabia o que estava fazendo. Foi durante esse período que Frei Galvão desenvolveu uma devoção ainda mais profunda à Virgem Maria. Ele via em Nossa Senhora o exemplo perfeito de quem confiou em Deus mesmo sem entender tudo, de quem disse sim mesmo quando o caminho parecia impossível. Rezava o rosário todos os dias, meditava nos mistérios da vida de Maria, pedia sua intercessão nas horas difíceis. E Maria, sempre mãe atenta, ia moldando aquele filho escolhido para uma missão extraordinária, que logo, muito em breve, seria revelada. Era o ano de 1774. Frei Galvão já tinha 35 anos e estava estabelecido em São Paulo, trabalhando no convento de São Francisco. Sua fama de homem santo e conselheiro sábio já se espalhava pela cidade. As pessoas vinham de longe para se confessar com ele, para pedir orientação, para simplesmente estar perto daquela paz que emanava dele. Mas Frei Galvão não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. Foi quando conheceu irmã Helena Maria do Espírito Santo. Ela tinha um sonho: fundar um recolhimento para mulheres que desejassem viver em oração, mas que não conseguiam entrar nos conventos tradicionais. Viúvas, mulheres sem recursos, outras com chamados diferentes, todas mereciam um lugar. Irmã Helena precisava de ajuda e foi guiada até Frei Galvão. Quando ela contou sobre o projeto, algo no coração de Frei Galvão se acendeu. Era como se tudo na sua vida fizesse sentido de repente. Todo o sofrimento, toda a provação, todo o aprendizado estava preparando ele para aquele momento decisivo. Deus não o chamava apenas para ser padre, mas para ser fundador. Aquela era a missão que estava sendo revelada, mas realizar o sonho não seria fácil. Precisavam de autorização das autoridades, de terreno, de recursos para construir. Eram tantos obstáculos que muitos teriam desistido, mas Frei Galvão tinha aprendido algo. Quando Deus chama, ele também capacita. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Com coragem, Frei Galvão e irmã Helena começaram a trabalhar. Ele usou seus contatos para conseguir as autorizações. Conversou com o bispo, explicou o projeto, mostrou como seria uma bênção. E milagrosamente conseguiram a aprovação. O próximo passo era encontrar um lugar. Conseguiram um terreno na região da Luz, bairro afastado do centro de São Paulo. Era tranquilo, perfeito para oração e contemplação, mas estava vazio. Precisavam construir tudo do zero. E aqui vem o impressionante. Frei Galvão, homem de oração e estudo que tinha passado a vida em bibliotecas e sacristias, se viu coordenando uma obra. Sem formação em engenharia ou arquitetura, mas com algo maior, fé de que Deus o guiaria. Frei Galvão mergulhou no projeto. Estudou, planejou, desenhou, calculou. Consultou construtores, mas era ele quem decidia. E sabe o que aconteceu? Aquele homem demonstrou um talento extraordinário para a construção. Era como se Deus tivesse colocado nele dons que nem ele sabia que tinha. A construção do recolhimento de Nossa Senhora da Luz começou em 1774. Foi um trabalho árduo de 14 anos. Imagine, 14 anos supervisionando obras, resolvendo problemas, encontrando soluções. Mas Frei Galvão não desanimava. Cada tijolo, cada parede, cada espaço, tudo era uma oração materializada, um sonho virando realidade. Durante esse tempo, continuava celebrando missas, ouvindo confissões, aconselhando pessoas. Agora tinha algo a mais, uma obra para cuidar. E fazia tudo com aquela paz interior que sempre o caracterizou. Sem estresse, sem perder a paciência. Tinha aprendido que grandes realizações exigem tempo e perseverança. Em 1788, depois de 14 anos, o recolhimento ficou pronto. Mas Frei Galvão não parou. Queria uma igreja digna para a adoração. E começou a segunda fase, a construção da Igreja de Nossa Senhora da Luz, entre 1788 e 1802. Quando ficou pronta, era uma das mais belas de São Paulo. O que Frei Galvão fez foi extraordinário. Aquele conjunto arquitetônico, o mosteiro e a igreja,
se tornaria um dos patrimônios mais importantes do Brasil. Séculos depois, em 1988, a Unesco reconheceria o Mosteiro da Luz como patrimônio cultural da humanidade. E Frei Galvão, aquele frade simples e humilde, seria reconhecido como patrono da construção civil e dos engenheiros. Quem diria que um homem de oração se tornaria também um homem de obras? Mas era exatamente isso que Deus tinha planejado desde o começo. Enquanto Frei Galvão coordenava as obras do Mosteiro da Luz, algo extraordinário começou a acontecer. Algo que mudaria sua vida e o tornaria conhecido em todo o Brasil. Tudo começou com uma situação simples, mas que revelaria um dom especial que Deus tinha colocado naquele santo franciscano. Segundo a tradição reconhecida pela Igreja, um jovem chegou até Frei Galvão sofrendo com cálculos renais, aquelas pedrinhas nos rins que causam dores terríveis. Na época, sem recursos médicos modernos, muitos morriam por isso. O rapaz estava desesperado e pediu a oração de Frei Galvão. Frei Galvão fez o que sempre fazia, rezou. Mas dessa vez sentiu uma inspiração diferente. Pegou um papel e escreveu uma oração à Virgem Maria. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Era do ofício de Nossa Senhora, que rezava diariamente. Enrolou o papelzinho e entregou ao jovem, dizendo para engolir com fé. E o milagre aconteceu. O rapaz tomou aquela pílula de papel com oração e sua dor passou. Foi curado. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a procurar Frei Galvão, pedindo aquelas pílulas milagrosas. E ele, sempre humilde, continuava. Escrevia a oração com própria letra, enrolava o papel e entregava dizendo que não era ele quem curava, mas a intercessão de Nossa Senhora. O que começou com um caso virou algo enorme. Centenas, depois milhares de pessoas receberam as pílulas de Frei Galvão. Os testemunhos de curas e graças se multiplicavam. Mulheres com dificuldades no parto eram ajudadas. Doentes desenganados se recuperavam. Situações impossíveis encontravam solução. Não era magia ou superstição, era o poder da oração e da fé. O interessante é que Frei Galvão nunca se orgulhou disso. Poderia ter usado aquele dom para fama ou dinheiro. Mas não, continuava o mesmo frade humilde. Quando as pessoas agradeciam pelas curas, dizia sempre: não agradeçam a mim, agradeçam a Nossa Senhora. Ela intercede por nós diante de Deus. Durante anos, até o fim da vida, Frei Galvão continuou fazendo aquelas pílulas. Com a própria mão, escrevia a mesma oração milhares de vezes. Cada papelzinho era feito com cuidado, devoção, amor. Para ele, não era tarefa mecânica, era ato de fé, forma de servir, maneira de levar esperança para quem sofria. As pílulas de Frei Galvão se tornaram tão conhecidas que atravessaram gerações. Mesmo após sua morte, as pessoas continuaram pedindo. E o mais incrível, continuam sendo distribuídas até hoje. No Mosteiro da Luz, em São Paulo, você pode receber uma pílula feita exatamente do mesmo jeito que ele fazia há mais de 200 anos. Milhões já receberam e testemunhos de graças alcançadas continuam chegando. Mas Frei Galvão não era apenas o santo das pílulas. Continuava sendo padre dedicado, confessor procurado, conselheiro sábio. As pessoas vinham não só pedindo pílulas, mas pedindo orientação para suas vidas. Ele tinha o dom de olhar para cada pessoa e saber o que ela precisava ouvir. Às vezes, uma palavra de conforto, às vezes conselho prático, às vezes apenas silêncio acolhedor. Conforme os anos passavam, sua fama crescia. Pessoas de todas as classes o procuravam, desde escravizados até senhores, desde pobres até autoridades. Para ele, todos eram iguais diante de Deus. Atendia todos com a mesma paciência, carinho, dedicação. Não fazia diferença entre pessoas. E enquanto tudo isso acontecia, pílulas, curas, multidões, Frei Galvão mantinha sua vida de oração. Continuava acordando de madrugada, passando horas diante do Santíssimo, rezando o rosário, vivendo a simplicidade franciscana. Sabia que tudo era graça divina, não mérito dele. Por isso buscava estar cada vez mais próximo de Deus,
para ser canal limpo através do qual as graças pudessem fluir. O poder da oração se manifestava visivelmente na vida de Frei Galvão. As pessoas sentiam isso. Quando celebrava a missa, havia solenidade especial, presença do sagrado que tocava corações. Quando abençoava alguém, aquela bênção tinha peso diferente. Não era teatro, era autenticidade. Era um homem que realmente vivia o que pregava. A vida de Frei Galvão era um testemunho vivo do Evangelho. Não eram apenas as pílulas milagrosas que atraíam as pessoas até ele. Era o jeito como vivia, como tratava cada pessoa, como mantinha aquela serenidade, mesmo em meio ao caos. As multidões que o procuravam poderiam ter tirado sua paz, mas não tiravam. Ele tinha encontrado o segredo: viver na presença de Deus o tempo todo. O impacto do trabalho de Frei Galvão ia muito além das curas físicas. Ele estava transformando vidas de dentro para fora. Pessoas que chegavam até ele cheias de amargura saíam com o coração renovado. Casamentos destruídos eram restaurados depois de uma conversa com ele. Jovens perdidos encontravam seu propósito de vida depois de ouvi-lo. Ele tinha aquele dom raro de fazer as pessoas se sentirem amadas por Deus. O Mosteiro da Luz, que ele tinha construído tijolo por tijolo, se tornou um centro de espiritualidade e caridade em São Paulo. As irmãs que ali viviam seguiam o exemplo de Frei Galvão. Vida de oração intensa, simplicidade franciscana e serviço aos pobres. A casa, que começou pequena, foi crescendo, atraindo cada vez mais mulheres que desejavam dedicar suas vidas a Deus. Era um legado vivo se formando. Mas nem tudo era fácil. Frei Galvão também enfrentou oposição. Sempre que Deus age de forma poderosa, há pessoas que questionam, que duvidam, que tentam desacreditar. Alguns diziam que as pílulas eram superstição. Outros acusavam Frei Galvão de estar enganando o povo. Até mesmo dentro da própria igreja, havia quem olhasse com desconfiança para aquele frade que atraía multidões. Como Frei Galvão reagiu a essas críticas? Da forma mais cristã possível, com humildade e paciência. Nunca se defendeu com palavras duras, nunca atacou seus críticos, nunca deixou que a amargura entrasse em seu coração. Continuava fazendo o que sempre fez, servindo, orando, amando. Sabia que quem vive para agradar a Deus não precisa se preocupar em agradar os homens. O testemunho transformador de Frei Galvão alcançava até mesmo aqueles que vinham com más intenções. Há relatos de pessoas que foram até ele querendo desmascarar uma suposta farsa e acabaram convertidas pela autenticidade que encontraram. Não conseguiam negar o que viam. Um homem de verdade, sem falsidade, sem interesse próprio, completamente dedicado a Deus e ao próximo. Sua influência se expandia para além de São Paulo. Cartas chegavam de várias partes do Brasil pedindo as pílulas, pedindo orações, pedindo conselhos. Frei Galvão respondia a todas que podia, sempre com aquela atenção pessoal que caracterizava seu trabalho. Para ele, não existia gente importante ou gente sem importância. Todos eram filhos de Deus, merecedores de amor e respeito. As histórias sobre Frei Galvão começaram a circular por todo o país. Contava-se que ele tinha o dom de ler os corações, que sabia coisas que ninguém tinha contado a ele. Segundo a tradição, havia relatos de bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Outros diziam ter visto luzes ao redor dele quando rezava. Eram fenômenos místicos que, segundo testemunhas da época, acompanhavam aquele servo de Deus. Mas o maior milagre de Frei Galvão não estava nos fenômenos extraordinários, estava na constância. Década após década ele continuava o mesmo. Humilde, disponível, cheio de amor. Não importava se estava cansado, se estava doente, se tinha 1000 coisas para fazer. Sempre tinha tempo para quem precisava dele. Essa constância no amor era o verdadeiro testemunho de uma vida santa. O impacto do trabalho de Frei Galvão pode ser medido também pelas vocações que ele inspirou. Muitos jovens, ao conhecê-lo, sentiam o chamado para a vida religiosa. Queriam ser como ele, viver como ele, servir como ele. Alguns se tornaram franciscanos, outros entraram para outras ordens, mas todos levavam consigo o exemplo daquele frade santo que tinha mostrado que é possível viver o Evangelho
de forma radical mesmo nos tempos difíceis. Conforme Frei Galvão ia envelhecendo, seu legado duradouro já estava solidamente estabelecido. O Mosteiro da Luz se tornara referência não apenas religiosa, mas também cultural e social em São Paulo. As irmãs que lá viviam continuavam a obra de caridade, cuidando de doentes, acolhendo necessitados, mantendo viva aquela chama que Frei Galvão tinha acendido. Mas o impacto de sua vida ia muito além das paredes do mosteiro. As pílulas que ele fazia chegavam aos lugares mais remotos do Brasil colonial. Em fazendas distantes, em vilas perdidas no interior, em cidades litorâneas, por todo lugar havia pessoas que guardavam com carinho aquele papelzinho enrolado, aquela oração escrita pela mão do santo frade. Era como se Frei Galvão estivesse presente em 1000 lugares ao mesmo tempo através daquelas pílulas. A influência dele também se fazia sentir na formação de outros religiosos. Jovens franciscanos vinham até São Paulo especificamente para conhecer Frei Galvão, para aprender com ele, para absorver um pouco daquela sabedoria que ele tinha. Ele os recebia sempre com paciência, compartilhava suas experiências, ensinava não apenas com palavras, mas principalmente com o exemplo de vida. O que impressionava nesses encontros era a simplicidade de Frei Galvão. Mesmo sendo tão conhecido, mesmo tendo realizado tantas obras extraordinárias, ele continuava sendo aquele frade simples que vestia o hábito surrado, que comia a comida simples dos pobres, que dormia em uma cela pequena e sem luxos. Não havia nele nenhum traço de vaidade ou orgulho. Era genuinamente humilde. Os anos do Brasil colonial eram tempos difíceis. Havia injustiças terríveis, especialmente contra os escravizados. Frei Galvão, dentro das possibilidades que tinha, sempre tratou todas as pessoas com igual dignidade. Quando escravizados vinham até ele pedindo as pílulas ou buscando consolo espiritual, ele os atendia da mesma forma que atendia aos senhores. Para ele, diante de Deus não havia diferença de cor, classe ou condição social. Essa atitude de Frei Galvão, de tratar todos com respeito e amor, causava impacto profundo na sociedade da época. Em um tempo onde havia tanta desigualdade, encontrar alguém que realmente via cada pessoa como imagem e semelhança de Deus era revolucionário. Não era um revolucionário barulhento, mas sua vida silenciosa falava mais alto que qualquer discurso. O legado arquitetônico de Frei Galvão também merece destaque. O conjunto do Mosteiro da Luz, que ele projetou e supervisionou, resistiu ao tempo, sobreviveu a guerras, a mudanças políticas, ao crescimento caótico da cidade de São Paulo. Hoje, mais de 200 anos depois, continua de pé, imponente, testemunhando a fé daquele homem que o construiu. A Unesco não reconheceu aquele lugar como patrimônio da humanidade à toa. É realmente uma obra-prima. Mas Frei Galvão sabia que construções de pedra, por mais belas que sejam, um dia podem desmoronar. O legado verdadeiro que ele queria deixar era outro. Uma comunidade de fé viva, pessoas transformadas pelo encontro com Cristo, corações renovados pela esperança. Esse era o patrimônio que realmente importava para ele. Nos seus últimos anos de vida ativa, Frei Galvão continuava incansável. Mesmo com o corpo já cansado pela idade, continuava celebrando missas, distribuindo as pílulas, aconselhando pessoas, cuidando do mosteiro. Sua energia vinha de uma fonte inesgotável, a união com Deus através da oração. Era como se quanto mais dava, mais recebia forças para continuar dando. As pessoas que o conheceram nessa fase final de sua vida ativa ficavam impressionadas. Como um homem idoso conseguia manter aquele ritmo? Como suportava receber tantas pessoas todos os dias? A resposta estava na sua vida interior. Frei Galvão tinha aprendido o segredo dos santos: descansar em Deus mesmo no meio do trabalho, encontrar paz no próprio serviço, ver cada pessoa que chegava até ele como Jesus disfarçado. O movimento que Frei Galvão iniciou continuaria muito além de sua vida. As irmãs do Mosteiro da Luz seguiriam seu exemplo por gerações. A devoção a ele cresceria cada vez mais, e aquelas pílulas continuariam sendo feitas e distribuídas, levando esperança e fé para milhões de pessoas. O que começou com um frade humilde em São Paulo colonial
se tornaria um movimento de fé que atravessaria séculos. Qual era, afinal, a mensagem que Frei Galvão deixou para nós? O que podemos aprender com esse santo brasileiro que viveu há mais de 200 anos? A resposta está não apenas no que ele fez, mas principalmente em como viveu. Frei Galvão nos ensina que a santidade não é para alguns poucos escolhidos, é um chamado para todos. A primeira grande lição da vida de Frei Galvão é sobre a fé verdadeira. Ele não tinha uma fé teórica, de livros e teorias. Tinha uma fé viva, prática, que se manifestava em gestos concretos de amor. Quando via alguém sofrendo, não oferecia apenas orações vazias, oferecia presença, tempo, atenção. Sua fé se traduzia em ação. E isso é algo que todos nós podemos fazer, independente da nossa profissão ou estado de vida. Frei Galvão também nos ensina sobre perseverança. Construir o Mosteiro da Luz levou 14 anos. Fazer milhares de pílulas com a própria mão, uma por uma, exigia paciência infinita. Atender pessoas todos os dias, década após década, exigia constância. Ele não desistiu quando ficou difícil, não abandonou o projeto quando os recursos faltaram, não se cansou de servir quando poderia ter se aposentado. Essa lição de perseverança é fundamental para a nossa vida espiritual. Outra mensagem poderosa da vida de Frei Galvão é sobre humildade. Ele poderia ter se tornado orgulhoso com tanta fama, com tantos milagres acontecendo através dele, mas não. Sempre redirecionava a glória para Deus, sempre se colocava como simples instrumento. Essa humildade o manteve livre, santo, próximo de Deus, e nos ensina que toda verdadeira grandeza começa com reconhecer nossa pequenez diante do Criador. A devoção de Frei Galvão à Virgem Maria também é uma mensagem para nós. Ele entendeu que Maria não é apenas uma figura histórica distante. É nossa mãe espiritual, nossa intercessora, nosso modelo de fé. Aquela oração que ele escrevia nas pílulas não era mágica, era um ato de confiança em que Maria intercede por nós junto a seu filho. E essa confiança na intercessão dos santos é parte importante da nossa fé católica. Frei Galvão nos ensina também sobre a importância da vida de oração. Tudo o que ele realizou brotava daquelas horas que passava em silêncio diante de Deus. Não era um ativista religioso que fazia coisas por fazer. Era um contemplativo que agia movido pelo amor de Deus. Primeiro contemplar, depois agir. Primeiro se encher de Deus, depois transbordar para os outros. Essa ordem é essencial. Outra lição fundamental é sobre ver Cristo nos outros. Frei Galvão não fazia diferença entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Tratava a todos com o mesmo respeito, porque via em cada pessoa a imagem de Deus. Esse olhar contemplativo sobre o próximo transforma relacionamentos. Quando começamos a ver os outros como Frei Galvão via, como filhos amados de Deus, nossa forma de tratar as pessoas muda completamente. A mensagem de Frei Galvão sobre vocação também é importante. Ele descobriu seu chamado aos 13 anos e foi fiel a ele até o fim. Mas não foi um caminho linear. Teve surpresas, redirecionamentos, descobertas. Começou pensando que seria apenas um padre e acabou sendo construtor, fundador, conselheiro espiritual. Isso nos ensina que precisamos estar abertos aos planos de Deus, que muitas vezes são maiores do que imaginamos. Frei Galvão viveu também a mensagem franciscana da simplicidade. Em uma sociedade que valorizava e ainda valoriza a acumulação de bens, ele escolheu a pobreza evangélica. Não tinha nada de seu, vivia com o básico, era completamente desapegado. E, paradoxalmente, por não ter nada, tinha tudo, tinha paz interior, tinha alegria, tinha liberdade. Essa lição sobre simplicidade é especialmente importante hoje. A paciência de Frei Galvão com as pessoas é outra grande lição. Mesmo atendendo multidões, nunca tratava ninguém como número. Cada pessoa era única, cada situação merecia atenção. Não tinha pressa, não ficava irritado, não demonstrava cansaço. Essa paciência vem de quem realmente ama, de quem vê no serviço ao próximo um privilégio e não um peso. Por fim,
Frei Galvão nos ensina que o propósito da nossa vida é amar e ser amado por Deus. Tudo o mais, sucessos, realizações, reconhecimentos, é secundário. O que importa de verdade é cultivar esse relacionamento de amor com Deus, deixar que Ele transforme nosso coração, e então transbordar esse amor para o mundo. Essa é a mensagem eterna que atravessa séculos e continua atual hoje. Qual era, afinal, a mensagem que Frei Galvão deixou para nós? O que podemos aprender com esse santo brasileiro que viveu há mais de 200 anos? A resposta está não apenas no que ele fez, mas principalmente em como viveu. Frei Galvão nos ensina que a santidade não é para alguns poucos escolhidos, é um chamado para todos. A primeira grande lição da vida de Frei Galvão é sobre a fé verdadeira. Ele não tinha uma fé teórica, de livros, tinha uma fé viva, prática, que se manifestava em gestos concretos de amor. Quando via alguém sofrendo, oferecia presença, tempo, atenção. Sua fé se traduzia em ação. E isso todos nós podemos fazer, independente da profissão ou estado de vida. Frei Galvão também nos ensina sobre perseverança. Construir o Mosteiro da Luz levou 14 anos. Fazer milhares de pílulas, uma por uma, exigia paciência infinita. Atender pessoas todos os dias, década após década, exigia constância. Ele não desistiu quando ficou difícil, não abandonou quando faltaram recursos. Essa lição de perseverança é fundamental para a nossa vida espiritual. Outra mensagem poderosa é sobre humildade. Ele poderia ter se tornado orgulhoso com tanta fama, com tantos milagres acontecendo através dele. Mas não. Sempre redirecionava a glória para Deus, sempre se colocava como simples instrumento. Essa humildade o manteve livre, santo, próximo de Deus. Nos ensina que toda verdadeira grandeza começa com reconhecer nossa pequenez diante do Criador. A devoção de Frei Galvão à Virgem Maria também é mensagem para nós. Ele entendeu que Maria não é figura histórica distante, é nossa mãe espiritual, nossa intercessora, nosso modelo de fé. Aquela oração nas pílulas não era mágica, era confiança em que Maria intercede por nós. E essa confiança na intercessão dos santos é parte importante da nossa fé católica. Frei Galvão nos ensina sobre a importância da vida de oração. Tudo o que realizou brotava daquelas horas em silêncio diante de Deus. Não era ativista religioso que fazia coisas por fazer. Era contemplativo que agia movido pelo amor de Deus. Primeiro contemplar, depois agir. Primeiro se encher de Deus, depois transbordar para os outros. Essa ordem é essencial. Outra lição fundamental é sobre ver Cristo nos outros. Frei Galvão não diferenciava ricos e pobres, poderosos e humildes. Tratava todos com o mesmo respeito, porque via em cada pessoa a imagem de Deus. Esse olhar contemplativo sobre o próximo transforma relacionamentos. Quando começamos a ver os outros como ele via, como filhos amados de Deus, nossa forma de tratar as pessoas muda completamente. A mensagem sobre vocação também é importante. Ele descobriu seu chamado aos 13 anos e foi fiel até o fim. Mas não foi caminho linear. Teve surpresas, redirecionamentos, descobertas. Começou pensando que seria apenas padre e acabou sendo construtor, fundador, conselheiro. Isso nos ensina que precisamos estar abertos aos planos de Deus, que muitas vezes são maiores do que imaginamos. Frei Galvão viveu a mensagem franciscana da simplicidade. Em uma sociedade que valorizava e valoriza a acumulação de bens, ele escolheu a pobreza evangélica. Não tinha nada de seu, vivia com o básico, era completamente desapegado. E, paradoxalmente, por não ter nada, tinha tudo. Tinha paz interior, alegria, liberdade. Essa lição sobre simplicidade é especialmente importante hoje. A paciência dele com as pessoas é outra grande lição. Mesmo atendendo multidões, nunca tratava ninguém como número. Cada pessoa era única, cada situação merecia atenção. Não tinha pressa, não irritava, não demonstrava cansaço. Essa paciência vem de quem realmente ama,
de quem vê no serviço ao próximo um privilégio e não um peso. Por fim, Frei Galvão nos ensina que o propósito da nossa vida é amar e ser amado por Deus. Tudo o mais, sucessos, realizações, reconhecimentos, é secundário. O que importa de verdade é cultivar esse relacionamento de amor com Deus, deixar que Ele transforme nosso coração e então transbordar esse amor para o mundo. Essa é a mensagem eterna que atravessa séculos e continua atual hoje. Agora vem a parte mais importante. Como a vida de Frei Galvão pode transformar a sua vida hoje? Porque não adianta conhecer a história de um santo se isso não mudar nada em nós, não é? Frei Galvão não viveu há 200 anos apenas para ser admirado. Ele viveu para nos mostrar um caminho possível de santidade. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Pode ser uma doença, um problema financeiro, um relacionamento destruído, aquela sensação de vazio que não passa. Sabe o que Frei Galvão diria? Não enfrente isso sozinho. Deus está com você. Nossa Senhora intercede por você. E há esperança renovada esperando do outro lado dessa provação. A vida de Frei Galvão nos mostra que os momentos mais difíceis podem se tornar os mais transformadores. Foi no deserto espiritual que ele cresceu. Foi nas dificuldades da construção que descobriu talentos que nem sabia ter. Foi servindo pessoas difíceis que desenvolveu aquela paciência admirável. Então, o que você está enfrentando agora? Pode ser exatamente o lugar onde Deus quer te ensinar algo precioso, onde quer te dar força interior que você não imaginava ter. Você anda estressado, ansioso, sem paz interior? Frei Galvão te ensina o remédio, vida de oração. Não precisa ser complicado. 5 minutos de manhã em silêncio diante de Deus. 1/3 no trânsito. Uma conversa sincera com Jesus antes de dormir. O que importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade da presença. Estar com Deus simplesmente estar sem pressa, apenas estar. Experimente por 1 semana e veja a diferença. Você sente que perdeu o propósito de vida? Que está vivendo no automático sem sentido? Olha o exemplo de Frei Galvão. Aos 13 anos descobriu para que nasceu, mas o caminho completo só foi se revelando aos poucos. Não fique ansioso querendo saber tudo de uma vez. Dê o próximo passo que está claro hoje. Seja fiel no que Deus já te mostrou. O resto, Ele vai revelando no tempo certo. Sabe aquela pessoa difícil que você tem que lidar todo dia? Aquele familiar que te tira do sério? Aquele colega insuportável? Frei Galvão atendia gente difícil todos os dias e não perdia a paciência. Como? Porque via Cristo em cada pessoa. Tenta fazer esse exercício. Da próxima vez que aquela pessoa te irritar, para um segundo e pensa: essa pessoa é amada por Deus. O que será que ela está sofrendo por dentro para agir assim? Esse olhar muda tudo. Você tem enfrentado desafios na sua família? Relacionamentos que precisam de cura? Frei Galvão pode interceder por você. As pílulas que ele fazia eram especialmente eficazes para problemas familiares e situações impossíveis. Hoje você pode receber essas pílulas e pedir com fé que ele interceda pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Mas junto com a pílula, coloque sua parte. Perdão onde tem mágoa, diálogo onde tem silêncio, amor onde tem frieza. Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante, um caminho profissional, um relacionamento, uma mudança grande. Frei Galvão te ensina. Primeiro reze, depois decida. Não decida no desespero, na ansiedade, na pressão. Leva isso para a oração, pede sabedoria e confia que Deus vai te guiar. E quando tomar a decisão, vai com fé, sem ficar olhando para trás. Você anda desanimado com sua fé católica? Acha muito difícil, muito exigente, que nunca vai conseguir ser santo? Olha para Frei Galvão. Ele era um homem comum como você. Teve dúvidas, teve momentos de escuridão, teve cansaço, mas escolheu todo dia continuar. Santidade não é ser perfeito, é levantar toda vez que cai, é recomeçar toda vez que falha, é não desistir de Deus mesmo quando Ele parece distante. A vida de oração de Frei Galvão começou simples e foi crescendo.
Sua caridade começou com gestos pequenos e foi se expandindo. Sua confiança em Deus foi construída passo a passo. Então não se compare com ele no final da vida. Compare com ele no começo. Você consegue dar os primeiros passos que ele deu? Consegue rezar um pouco todo dia? Consegue fazer um gesto de amor por alguém? Então, você está no caminho certo. Se você está lendo isso é porque Deus tem um plano para a sua vida, assim como tinha para Frei Galvão. Você foi criado com um propósito, para uma missão única que só você pode cumprir. Talvez não seja construir um mosteiro ou fazer pílulas milagrosas, mas pode ser transformar sua família, pode ser levar esperança para seu trabalho, pode ser luz na sua comunidade. Não subestime o poder de uma vida dedicada a Deus, mesmo nas coisas pequenas. Frei Galvão te convida hoje a um relacionamento mais profundo com Deus. Não uma religião de obrigações chatas, mas um romance vivo, um encontro diário com aquele que te ama mais que tudo. Aceita esse convite? Então começa hoje, agora mesmo, com um simples: Senhor, eu quero te conhecer mais. Ensina-me a orar. Transforma meu coração. Essa oração simples pode ser o começo da maior transformação pessoal da sua vida. Frei Galvão viveu seus últimos anos cercado pelo carinho do povo que tanto amou. Mesmo com o corpo enfraquecido pela idade, continuava distribuindo as pílulas, rezando pelas pessoas, sendo aquela presença de paz que todos buscavam. Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas não tinha medo. Tinha vivido bem, tinha amado muito, tinha servido com alegria. No dia 23 de dezembro de 1822, aos 83 anos de idade, Frei Galvão entregou sua alma a Deus. Foi no Mosteiro da Luz, aquele lugar que ele tinha construído com tanto amor, cercado pelas irmãs que ele tinha ajudado a formar. Dizem que ele partiu em paz, com um sorriso no rosto, como quem finalmente vai encontrar face a face aquele que tanto amou na vida. A notícia da morte de Frei Galvão se espalhou rapidamente por São Paulo e logo por todo o Brasil. As pessoas choraram como quem perde um pai, um amigo, um protetor. Milhares vieram ao Mosteiro da Luz para se despedir, para agradecer pelas graças recebidas, para pedir que ele continuasse intercedendo lá do céu. E Frei Galvão não decepcionou. Logo começaram a surgir relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Pessoas que rezavam pedindo sua ajuda relatavam curas, soluções para problemas impossíveis, graças extraordinárias. A devoção a ele, longe de diminuir com sua morte, só crescia cada vez mais. Mas seriam necessários muitos anos até que a Igreja reconhecesse oficialmente a santidade de Frei Galvão. O processo de canonização é longo, rigoroso, exige investigação profunda. Foram décadas de estudos, de análise de documentos, de verificação de milagres, mas a verdade sempre vem à luz. Em 25 de outubro de 1998, o Papa João Paulo II beatificou Frei Galvão. Era o reconhecimento oficial de que aquele frade brasileiro tinha vivido em grau heróico as virtudes cristãs. O Brasil inteiro celebrou. Finalmente, tínhamos um beato nascido em nossa terra. Mas a história não parou aí. Em 2007, aconteceu algo absolutamente extraordinário e histórico. O Papa Bento XVI anunciou que viria ao Brasil especialmente para canonizar Frei Galvão. E no dia 11 de maio de 2007, no Campo de Marte, em São Paulo, diante de quase 1 milhão de pessoas, aconteceu a primeira canonização realizada fora do Vaticano na história da Igreja Católica. Frei Galvão se tornava Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil. Foi um momento de emoção indescritível. Pessoas choravam, cantavam, agradeciam. Era como se toda aquela fé do povo brasileiro, toda aquela devoção que atravessou gerações, finalmente recebia o reconhecimento oficial da Igreja Universal. E Frei Galvão, lá do céu, devia estar com aquele sorriso humilde dele, redirecionando toda a glória para Deus. Hoje, mais de 200 anos depois de sua morte, Frei Galvão continua presente na vida de milhões de brasileiros. O Mosteiro da Luz, que ele construiu, continua de pé, recebendo peregrinos do Brasil inteiro.
As pílulas que ele fazia continuam sendo distribuídas. São milhões todos os anos. Os testemunhos de graças alcançadas continuam chegando diariamente. Frei Galvão é o patrono da construção civil, mas é também o santo que constrói vidas, que constrói famílias, que constrói esperança nos corações. É o santo que nos ensina que com fé, humildade e amor podemos fazer a diferença no mundo. É o santo que nos mostra que a santidade é possível, sim, mesmo para nós, brasileiros comuns. E você que conheceu hoje a história desse santo extraordinário, fica o convite. Peça a intercessão de Frei Galvão, especialmente se você está construindo algo, uma casa, uma carreira, uma família, uma vida nova. Especialmente se você precisa de força para continuar quando tudo parece difícil. Especialmente se você quer viver sua fé católica de forma mais profunda. Vamos fazer uma oração juntos? Santo Antônio de Santana Galvão, homem de fé e de oração, que dedicou sua vida inteira ao serviço de Deus e do próximo, intercedei por nós junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentai a Ele nossas necessidades, especialmente, faça seu pedido. Ajudai-nos a viver como vós vivestes, com humildade, amor e confiança total em Deus, que possamos, como vós, encontrar nosso propósito de vida e cumpri-lo com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A história de Frei Galvão não terminou. Continua em cada vida que ele toca, em cada graça que ele alcança, em cada coração que ele inspira. E agora, continua também em você. Que a vida desse santo brasileiro ilumine seu caminho e te ajude a ser, você também, uma luz no mundo. Frei Galvão, rogai por nós.